Olá, parceiros de reflexão do canal VHS, Reflexões em VHS. Para quem não me conhece, meu nome é Wanda Helena Sandin, sou professora formada na UFSJ, formei em Letras, Filosofia, História e Sociologia. Gosto de fazer reflexões como algo que já vem de muitos anos, né? Que eu gosto muito de leitura, de refletir, de pensar, né? A vida do ser humano, a nossa existência e as nossas questões sociais aí que esbarram com certeza nas questões políticas também, né? Agradeço a quem passa aqui pelo canal, peço a sua inscrição, peço que curta, comente, compartilhe se você gostar e vocês todos são muito bem-vindos e tenho muita gratidão de verdade para quem está ajudando o canal a crescer, tá? Então a inscrição de vocês é muito importante, você pode ativar o sininho, né? Para estar recebendo aí as nossas notificações. O tema, novamente, vai cair aí na questão dos Yanomami, né? Do povo Yanomami, que é uma questão que eu faço questão de estar falando, de jogar a luz mesmo para o tema, porque a coisa cada hora está ficando mais complicada, porque a gente vai sabendo de outras situações que envolveram essa crise humanitária, né? E a gente não pode se calar mesmo, não pode deixar isso barato, não pode deixar passar isso em branco, né? Tem que falar mesmo todo dia. A mídia aberta está colocando, né, muitas coisas, mas às vezes a abordagem a gente fica meio assim, podia aprofundar um pouquinho, podia fazer esse link com aquilo ali e tal. E mais para frente aqui no vídeo eu vou falar sobre essa questão aí, desse link aí, né? Muito bem, gente. Eu queria colocar aqui a importância de se entender, né, da gente refletir e compreender de fato como os povos originários, como os nossos indígenas de todas as tribos, são os guardiões, né, da natureza, os guardiões aí da Amazônia, no caso aqui no Brasil e outras regiões também onde temos índios, principalmente, né, nas Américas. Tem alguns índios na Europa, né, gente? Finlândia, se não me engano, Finlândia, Noruega, eu não estou bem certa, mas a questão nossa aqui é Brasil, né? Então, a importância de a gente proteger esses indígenas. Esses indígenas, agora, nesse caso atual, né, que eclodiu nessa crise humanitária, o povo Yanomami foi muito deixado de lado, foi largado ao léu, né? Eu não sei como que realmente não houve uma dizimação desse povo, porque graças a Deus, né, o presidente Lula e a equipe tá tentando sanar algumas questões. Se o ex-presidente ganhasse, aí com certeza a gente não teria povo Yanomami e possivelmente nem outros povos originários do nosso país ia caminhar para isso. A questão do garimpo ilegal, que foi tão, né, ajudada pelo governo do Bolsonaro, acabou aí com a saúde do povo Yanomami, por causa, como nós sabemos, da questão do minério nas águas, das doenças, né, como malária que foram levadas para lá, do impedimento, né, desses índios de trabalharem na agricultura, de pescarem, de se alimentarem como sempre foi, né? Eles sabem sobreviver nas matas, só que o garimpo ilegal estava impedindo isso. Os índios estavam sendo escravizados, né? Os índios estavam sendo, as índias, mais de 30 índias aí que se sabe, né? Que a gente sabe, que a gente tem notícias, estupradas, né? Meninas novas, adolescentes, e eles foram também perdendo, os índios foram perdendo, né, os espaços ali que eram deles, sempre foi deles, né? Queimadas e por aí vai. Aí se pergunta, amando de quem? Amando de quem? A gente tem que pensar muito nisso, né? Porque empresários envolvidos,
pessoas do setor do agronegócio. Então, é muita coisa que envolve aí, que está por trás disso tudo para acabar com as riquezas minerais, né, e vegetais da floresta amazônica. A gente sempre ouviu falar que a Amazônia é o coração do mundo. A gente tem aí essa importante floresta amazônica que sendo o coração do mundo, também é o pulmão do mundo, né? Que é a esperança aí do futuro do planeta. O que a gente vai deixar para o futuro? As nossas riquezas estarão ainda existindo no futuro, daqui a um tempo, se continuasse desse jeito? Não estariam, creio eu. Muito bem. Eu queria colocar para vocês aqui uma sugestão de um filme que eu já assisti, que se chama A Missão, que é um filme americano muito bom, que tem a ver com essa coisa dos indígenas, né? Foi quando os índios guaranis teve a missão de catequizá-los, né? E as atrocidades que aconteceu com esse povo. E a gente sabe também que na colonização europeia, né, principalmente com a vinda dos portugueses para o Brasil, os nossos índios também sobreviveram, só Deus sabe como, né? Porque dedos foram cortados, orelhas, tudo que eles tinham, né, de bijuteria, de coisas, e de pedras, e de tudo que eles tinham ali da região, foram tomados e brutalmente, né, com muita violência. As índias foram estupradas também, muita doença foi passada para esse povo. E a gente fica se perguntando, que parece que a gente está lá mais de 500 anos atrás, né, com muitas coisas aí se repetindo. Então não esqueçam, dê uma olhadinha nesse filme que se chama A Missão. É um filme bem interessante e que a gente faz até um paralelo com o que está acontecendo hoje. Vocês vão perceber que tem muito a ver. O desrespeito aos povos originários, né, principalmente, e a violência com que o homem branco chega e impõe a sua cultura. Muito bem, gente, vamos falar agora que em 2021, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a SESAI, mandou um documento para vários órgãos, inclusive para o governo, dizendo que estava faltando alimentação para o povo Yanomami, que eles já estavam desnutridos. E a comida foi cortada. A gente sabe aí que muitas verbas, né, foram mandadas para a ONG evangélica, para o estímulo do garimpo, né? E o povo Yanomami já em outubro de 2021 passava uma situação delicadíssima que foi ignorada. E no início desse ano a coisa piorou também, outras documentações, outros pedidos foram feitos a favor do povo Yanomami e nada foi feito a favor deles e culminou nessa crise humanitária que é genocídio, sim, é tentativa de genocídio, é tentativa de acabar com os nossos povos originários, de arrancar força na violência, toda a riqueza natural, né? Que pertence a eles, pertence ao país, mas principalmente a eles que são donos dessa terra, muito antes da colonização. A gente tem que estar sempre pensando nisso. Eu vi uma entrevista também com o delegado Alexandre Saraiva, que já trabalhou nessas regiões aí de garimpo, em tribos indígenas, nessas regiões da Amazônia, e ele falou uma frase, abre aspas, extermínio Yanomami começa no Congresso Nacional, fecha aspas. É para a gente refletir bastante isso aí, né? A gente viu no noticiário, né, em TV aberta e na mídia aí, sobre a questão dos garimpeiros estarem fugindo, né, as embarcações e aviões de pequeno porte tal, sendo destruídos para que pare um pouco, né, ou tudo, se puder. Graças a Deus, assim, as coisas estão acontecendo e a gente pede
as forças divinas para que acabe esse extermínio ao povo Yanomami, que se olhe com eles com mais amor, mais carinho, mais respeito, que o poder e a gana por dinheiro fique em último plano, que o ser humano tem direito à vida e os nossos povos merecem e devem ser protegidos, como todo brasileiro. Agora, eles muito mais, pois eles estavam sendo impedidos de sobreviver na própria terra deles, né? Temos aí o link do qual eu falei no início, que a gente deve fazer, porque está tendo aí muita crítica contra o presidente Lula, que está colocando questões contrárias ao Banco Central. Então, a gente deveria pensar realmente que o Banco Central é dono dos juros, né? E aí quem paga é a população, é o povo trabalhador, é o povo sofrido. Esses juros não podem estar desse jeito. O Brasil é o país de maior juros, né? Então, essa economia aí de juros altos, que favorece um pequeno grupo, né, da pirâmide, que só poucos têm direito a uma vida boa, têm direito a ter um salário, a ter ganhos altos. Que especulação é essa? Que acaba com o povo, que aumenta o número de fomes no nosso país. Isso é errado mesmo, o presidente Lula tem toda a razão. E aí a gente faz um link lá, né, com a frase do delegado Alexandre Saraiva, que o extermínio dos Yanomami começa no Congresso Nacional, começa assim, porque lá é permitido esses garimpos ilegais, lá é permitido juros altos, né? E inclusive se sabe que o Banco Central compra ouro. Compra ouro dos garimpeiros, não, porque o garimpeiro está ali amando, né? Mas ele também tem culpa. Precisa trabalhar, precisa ter família para sustentar, sim, mas ele também está vindo nessa escala de opressão e de violência, né? E aí chega até o Banco Central também permitindo tudo isso, inclusive comprando ouro de empresários, né, que atuam, né, junto com os garimpeiros aí que investem no garimpo ilegal. Reflexões em VHS, vamos pensar nisso aí, né? E tem-se notícia que o Tribunal Superior, o TSE, desculpa, gente, o Tribunal Federal, né, da Polícia Federal, marcou o julgamento do Bolsonaro amanhã, né, dia 14/2 de 2023, amanhã, para que, numa tentativa aí de torná-lo ilegível. A cada dia que passa, aparece um dado novo aí que envolve o Bolsonaro, a família, né? Então, o Bolsonaro é colocado como miliciano, tem a questão do caso da morte da vereadora, né? Que tanto aí fez a gente ficar numa situação de espanto, né? Como que pode a Marielle, no caso Marielle, que parece que tem dedo aí, né? Da família Bolsonaro, não sou eu que estou dizendo, vamos aí ver o UOL, ver as mídias aí que tem esse viés, né, progressista, que vocês verão do que eu estou falando. Então, assim, são muitos inquéritos, por enquanto 5, né, para tentar inviabilizar futuras candidaturas do ex-presidente Bolsonaro. A questão da pandemia, né? A questão da violação de sigilo com os hackers, a incitação ao golpe do dia 8 de janeiro, né? E a questão de milícias digitais aí e muito mais coisas que a gente fica sabendo e que tudo virá à luz, se Deus quiser, para a gente conseguir que o Bolsonaro pague pelos crimes dele. É genocida, é fascista e é uma pessoa que não tem amor ao próximo. Então, peço aí sua inscrição, muita gratidão e até o próximo vídeo. Obrigada.